uma grande alegria estar aqui hoje com vocês. Quero acolher você que está aqui no rincão do meu Senhor. Tem alguém vindo pela primeira vez na Canção Nova? Levanta a mão. Uma salva de palmas para quem está vindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo a este lugar tão abençoado. E hoje o Senhor quer nele realizar muitas graças. Quero acolher também você que nos acompanha de casa. Se você talvez está aí deitado no sofá ou na cama, levante-se, sente, fique sentadinho, para que você não perca nenhum momento desta tarde, que o Senhor tem ainda muitas coisas para realizar na nossa vida. Sou o Padre Gabriel Soares, sou missionário salvista, atualmente estou em missão lá na Arquidiocese de São Paulo. Inclusive lá em São Paulo, o Padre Josemar e eu, os irmãos salvistas, nós temos um convívio muito próximo, Tiago, da Canção Nova São Paulo. Quero enviar um abraço para o querido Ítalo, a querida Djanira. Ano passado eu fiz todo ano um programinha lá na Rádio América. Um grande abraço para todos os nossos irmãos. Somos irmãos, carismas que estão juntos aí, levando e anunciando esta salvação de Deus para tantas e tantas pessoas. Queridos irmãos e irmãs, como o Tiago já rezou, e eu quero louvar a Deus pelo ministério, irmão, pelo seu ministério, pela sua vida, porque nós rezamos lá de São Paulo, ele com certeza se preparou aqui também para esta quinta-feira de adoração, e muito do que você foi rezando foi o que o Senhor foi suscitando no meu coração para partilhar para você nesta tarde. Amém? Combatentes na oração. Se tem uma coisa que me chamou a atenção, e desde já eu vi Deus movendo todo este dia, foi quando eu cheguei aqui pela manhã. Nós chegamos na Capela do Santíssimo, como vocês sabem, que está aqui do lado, e tinha um grupo de senhoras, penso eu, que intercessoras, que intercedem já pela Canção Nova, e aquelas mulheres estavam ali combatendo verdadeiramente na oração. Tudo isso para que você saiba, irmão e irmã, que antes de você estar aqui sentado nesta cadeira, antes de você sintonizar na Canção Nova pela televisão ou pela internet, eu não sei onde que esta evangelização te alcança, Deus já preparou esse momento para você. Na parte da manhã, quem teve a graça de participar, o Padre Josemar, ele falou muito sobre a oração. E agora, neste momento da tarde, eu quero dar continuidade à pregação do Padre, falando de uma forma mais específica de oração, que é a oração de louvor, a força desta oração de louvor. Eu quero que você abra comigo, meu irmão e minha irmã, a primeira carta aos Tessalonicenses, no 5º capítulo, no versículo 16. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5º, versículo 16, diz assim: Estais sempre alegres, orai continuamente, dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus no Cristo Jesus a vosso respeito. Queridos irmãos e irmãs, esta passagem, São Paulo convida a comunidade tessalônica a, em tudo, dar graças, a orar sem cessar. Na parte da manhã nós já ouvimos bem, nós já rezamos com a adoração também ao Santíssimo e vimos a importância de termos, irmãos e irmãs, uma vida de oração. E continuando nesta tarde, nós queremos aprofundar ainda mais no que foi falado, porque São Paulo aqui ao escrever para esta comunidade, ele diz, orai sem cessar em todas as situações e em tudo dai graças. Para que nós possamos entender um pouco mais dessa realidade, irmãos e irmãs, nós precisamos entender um pouco o contexto deste povo que Paulo escreve. Este povo, ele ouviu o anúncio de Paulo e rapidamente eles acolheram a mensagem de Jesus no seu coração. Porém, ao acolher a mensagem de Jesus no seu coração, eles começaram a ser perseguidos. Sofriam ali uma hostilização por terem acolhido a mensagem de salvação de Jesus anunciada por Paulo. Mas Paulo, mesmo não estando lá, envia esta carta porque ele ouviu os comentários que chegaram até ele desta comunidade. Paulo até mesmo nos diz que ele tinha um carinho paternal para com esta comunidade. Os tinha como filhos, porque esta comunidade acolheu verdadeiramente a mensagem de Jesus. E Paulo então quer incentivar a comunidade para que ela continue perseverante, mesmo diante das dores, mesmo diante dos sofrimentos. E a minha colocação, irmão e irmã, ela vai estar toda voltada nesta parte.
A comunidade de Tessalonicenses era uma comunidade que sofria perseguição. Era uma comunidade que estava passando por realidades de sofrimento. Mas mesmo passando por estas realidades, era uma comunidade que buscava em tudo dar graças a Deus. Em todas as circunstâncias, oravam sem cessar. Querido irmão, querida irmã, eu convido você neste momento a fechar os seus olhos, coloca a mão no seu coração, e eu convido você a pensar agora nas experiências de sofrimento que você tem experimentado. A sua família, a sua casa, que nós possamos, neste momento, pensar nos sofrimentos que nós estamos enfrentando. Vai pensando naquilo que tem machucado o seu coração. Vai pensando nas situações que você ou sua família tem passado, tem vivenciado. E isso talvez tenha te tirado a alegria, tenha te tirado a esperança. Talvez hoje você está como esta comunidade que recebe esta mensagem de Paulo para que continue firme, mas que está com o coração machucado, com o coração quebrado pelo sofrimento. Irmãos e irmãs, mesmo diante da dor e do sofrimento que você tem passado, nós queremos hoje pedir a Deus a graça de que Ele nos ensine, mesmo neste sofrimento, mesmo nesta dor, que você conhece, só você sabe do seu coração e Deus que sonda todas as realidades. É este sofrimento aí que Jesus neste momento quer acolher. Você também que nos acompanha de casa, faça essa experiência. Talvez há dias você tenha chorado, clamado, sofrido, e por talvez uma providência, ou porque você ficou sabendo, está agora sintonizado a canção nova. Pensa agora nos seus sofrimentos. Pensa agora nas lágrimas que talvez ninguém vê. Mas Deus percebe e Deus hoje quer olhar com carinho. Vamos murmurar isso. Ouça essa canção com os olhos fechados e reze com ela. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo longe dos meus, na solidão, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, cantemos isso. Pois somente eu tenho a ti. Você conhece, cante junto. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. E olha só o que essa canção continua dizendo. Mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Mais uma vez, ouça isso.
Mesmo que me falte as palavras, ainda que eu não saiba louvar, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, Senhor. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Como uma profecia, cantemos isso. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Você pode abrir os seus olhos neste momento? Essa canção era para o final, mas o Espírito Santo suscitou agora, eu fiquei ousado aqui para cantar. Poderia ter deixado o Tiago, né? Um ilustre cantor como esse, mas foi uma bênção. Irmãos e irmãs, diante do sofrimento humano, é possível que ele louve? Essa é a questão que é colocada para a comunidade de Tessalonicenses, a realidade que eles viviam. E a realidade que hoje, nesta tarde, nós vamos viver. Irmãos e irmãs, o sofrimento na nossa vida, ele é inevitável. A carta apostólica de São João Paulo II, a Salvifici Dolores, onde ele vai falar do sentido humano do sofrimento cristão, São João Paulo II vai dizer que mais cedo ou mais tarde na sua vida o cristão vai fazer uma experiência de sofrimento, uma experiência de dor. Agora a diferença, irmão e irmã, é como que este cristão vai encarar, vai vivenciar, qual postura que ele vai ter diante daquele sofrimento e daquela dor. O Catecismo da Igreja Católica, ainda sobre isso, diz no parágrafo 1501. A enfermidade pode levar a pessoa à angústia, a fechar-se sobre si mesma e às vezes ao desespero e à revolta contra Deus. Mas também pode tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial, para que ela possa voltar-se inteiramente àquilo que é essencial. Se nós olharmos para a Sagrada Escritura, nós vamos olhar lá no livro de Jó e queremos aprender com este homem como que ele enfrentou o sofrimento. Irmãos e irmãs, até Jó, o judaísmo, com a ideia da retribuição terrena, compreendia o sofrimento como castigo infligido a Deus por causa do pecado. Então o sofrimento ele acontecia na vida do ser humano porque ele pecava, ou seja, aquele sofrimento acontecia mediante ao pecado. Só que em Jó esta realidade é transformada, porque Jó não era um homem pecador. Todos nós conhecemos a história de Jó. Jó era um homem fiel, um homem justo, um homem íntegro. E ainda assim, Jó na sua carne experimenta o sofrimento, experimenta a dor. Queridos irmãos e irmãs, a vida de Jó e sua experiência com Deus, de certa forma para nós muda o sentido do sofrimento. Porque Jó, ele vive o seu sofrimento não afastado de Deus, mas pelo contrário, ele vive a sua dor diante de Deus, diante do teu Senhor. Irmãos e irmãs, no livro de Jó, diante de toda aquela dor que nós olhamos e que ele enfrentou, Deus finge retirar-se, mas é para que Jó consiga encaminhar-se para ele. Deus prefere parecer estar longe, no entanto, é para que Jó possa refazer ao longo da sua vida os primeiros passos da esperança. Por isso, irmãos e irmãs, nesta tarde, eu e você, nós ganhamos um companheiro nos nossos sofrimentos, para caminharmos com um olhar diferente para eles, apoiados em Jó. Jó, ele vai dizer no seu livro: nu eu saí do ventre de minha mãe,
nu eu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu pedi para você pensar um pouco na sua realidade de sofrimento, na sua realidade de dor. Quando nós vivenciamos o sofrimento longe do Senhor, se torna desespero. Nós nos desesperamos. Agora, quando, assim como Jó fez, eu uno meu sofrimento ao sofrimento de Jesus, ele tem um significado, um sentido totalmente diferente. Por isso que nós cantamos esta canção agora. Mesmo na tempestade, mesmo na solidão, nós te louvamos, Senhor, porque se nós temos a Ti, nada nos falta. Porque se nós temos a Ti, mesmo se nós não vemos o caminho à nossa frente, nada nos falta, porque nós cremos que o Senhor é o nosso Salvador. Jó, irmãos e irmãs, ele se torna então dependente do Senhor. E diante do sofrimento, para nós muitas vezes não há outra resposta senão essa também, de sermos dependentes. Porque no sofrimento nós experimentamos a nossa fraqueza, a nossa limitação, o nosso nada. É por isso que, vivenciando, irmãos e irmãs, estes sofrimentos, hoje nós queremos unir todos eles a Jesus. Quantas vezes nós sofremos sozinhos em nossa casa e achamos que Deus está longe, que Deus não nos vê? Jó ele não caiu nessa tentação porque ele sabia quem era o seu Deus. Ele sofreu tudo o que sofreu aos pés de Jesus. E eu convido você, meu irmão e minha irmã, a fazer hoje do seu sofrimento uma oração. Talvez as batalhas que você mais perde na sua vida são nesses momentos da dor e do sofrimento. Porque a gente caminha muito bem, caminhamos muito bem na fé, na igreja, na comunidade, mas às vezes quando o sofrimento bate na nossa porta, nós sentimos como que se Deus tivesse esquecido de nós, como que se Ele estivesse longe. E aí eu volto lá na comunidade de Tessalonicenses, mesmo sendo perseguidos, Paulo os admoesta a ficarem sempre alegres, a em tudo dar graças. É possível, irmão e irmã, mesmo no sofrimento que você enfrenta, mesmo no sofrimento que você vivencia, louvar o Senhor. E quando nós louvamos o Senhor de todo o nosso coração, esse sofrimento ele muda completamente de sentido. Nós pensamos muitas vezes, irmãos e irmãs, que o louvor é somente o levantar os braços. Todos nós gostamos do grupo de oração. Começamos esta tarde louvando, não é verdade? E isso é muito importante. Isso é muito importante. Só que o louvor verdadeiro que o Senhor nos convida a rezarmos, a sermos um verdadeiro exército para combater nesta tarde, é um louvor que muitas vezes vai exigir de nós o sacrifício. É o louvor que muitas vezes vai exigir de nós as nossas lágrimas. Mas porque nós cremos em Jesus, nós conseguimos, mesmo nas dores, louvá-lo por aquilo que Ele é. Convido você a fazer essa experiência neste momento. Você da sua casa, você que está aqui, com as suas palavras, vai louvando ao Senhor. O Padre vai fazendo e você vai imitando. Eu quero ver sua boca se mexendo, vai lá. Eu louvo a Deus pela canção nova, eu louvo a Deus por esse ministério de música, eu louvo a Deus por aqueles que servem para que esse dia aconteça. Vai louvando a Deus você também. Vamos aprendendo a fazer essa oração de louvor. Louve a Deus por quem está do seu lado, pela sua família. Vai louvando a Deus por todas as circunstâncias. Vai louvando, vai louvando. Vamos louvando a Deus pelos sofrimentos. Vamos louvando a Deus por aquelas pessoas que nós precisamos perdoar. Vamos louvando a Deus por aquelas pessoas que nós precisamos que saiam da nossa vida no sentido de nós nos libertarmos, porque nos prendemos muitas vezes à falta de perdão. Algumas pessoas, quando eu comecei a fazer essa oração, abriram os olhos e se mexeram na cadeira. Irmãos, louvar quando tudo favorece a louvação é muito fácil. Agora, louvar no sofrimento é uma oração que exige muito de nós. Mas há uma força tão grande neste louvar, há uma força tão grande neste tudo dar graças, neste orar sem cessar, que quando nós fazemos, irmãos e irmãs, este movimento na nossa vida, nós vamos sendo curados, restaurados e libertos. Inclusive,
abro aspas aqui para dizer a você que é pai, que é mãe, comece a louvar mais a Deus na sua casa. Comece a louvar e bendizer a Deus na sua família. Hoje, mais do que nunca, nós vivemos num mundo onde a murmuração tem tomado conta dos nossos corações. Aqui não acontece porque só vem na Canção Nova Santo, né? Mas lá em São Paulo, onde eu vivo, às vezes encontro pessoas assim. Você chega para a pessoa, você vai conversar e a pessoa fala assim: eu estou com dor de cabeça. A pessoa, em vez de acolher ou de ajudar essa pessoa, né, a melhorar aquilo ali, ela responde assim: eu estou com dor de cabeça, dor no joelho, dor nas costas. Nós vamos entrando, irmãos e irmãs, uma murmuração sem fim, parece que uma competição para ver quem está pior. E nesta murmuração, nesta reclamação, nós vamos como que tirando Deus da nossa vida. Onde que está o louvor? Onde que está o louvor dos nossos lábios que abençoa, que restaura? Você que é pai, você que é mãe, você tem a vocação e a missão de abençoar. Da sua boca, as suas palavras devem abençoar esta oração de louvor e não a maldição. E não o contrário, a bênção, irmãos e irmãs. Isso é muito importante. Porque às vezes também no momento do sofrimento, parece que nós nos esquecemos de tudo que Deus fez. Deus, Ele sempre está conosco. Deus, Ele sempre cuidou. Deus sempre mostrou a sua paternidade e o seu cuidado. Quando uma coisa acontece que nós não queremos, quando alguma coisa sai dos nossos projetos, é como se nós esquecêssemos tudo que Deus fez. Infelizmente, irmãos e irmãs, nossa memória de louvor muitas vezes é curta. Muitas vezes é curta. E aí a importância da comunidade. São Paulo lembrava aquela comunidade da importância de dar graças. E hoje este pequeno sacerdote lembra você e você que está em casa da importância de se alegrar em todas as circunstâncias. A mudança, a chave que precisa virar, irmãos e irmãs, está nisso aqui. Está nesta oração de louvor que nós muitas vezes não temos feito. E por isso nós não compreendemos muitas vezes a sua força na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu também sou do interior, assim como o padre Josemar. E lá no interior da Bahia, eu ouvi os meus avós dizerem assim: meu filho, cuidado com alguns certos tipos de palavrão que você fala. Tem alguns palavrões que têm o poder de rachar a casa. Porque maldiz, é contrário à bênção. Se você que está aqui ou você que nos acompanha, talvez tenha este vício de falar palavrão, já pede nesse momento para que isso seja renunciado da sua vida em nome de Jesus. A nossa vida é para proclamar a glória de Deus. É para viver este louvor. E quando nós vamos fazendo esta oração de louvor, a nossa vida vai sendo transformada. Você quer ver como vai sendo transformada? Olha a força do louvor aqui. Quem é casado aqui, levanta a mão. Que está com o esposo e com a esposa aqui, fica com a mão levantada. O esposo olha para a esposa e fala assim: bem, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu te amo, bem. Fala isso para a esposa. Agora a esposa fala para o esposo. Vai lá, repete. Tem alguns que estão falando com convicção, tem outros que estão meio estranhos. A gente não tem, muitas vezes, irmãos e irmãs, esta prática dentro de casa. De louvar a Deus pelo esposo que você tem, pela esposa que você tem, pelos filhos que você tem, talvez também pelos filhos que você não pôde ter. A força da oração de louvor, irmãos e irmãs, nos cura. E sabe por que nos cura? E sabe por que nos faz fortes no combate na oração? Porque o louvor nos abre para a graça de Deus. Se o sofrimento por vezes parece ter o poder de nos fecharmos à graça de Deus, o louvor ele abre o ser humano para que nós não fiquemos nesta experiência dolorosa. Não, Deus não nos criou para isso. Quando nós nos abrimos à oração de louvor, a sua força, irmãos e irmãs, é porque quando nós exercemos o louvor, nós vivemos as virtudes teologais. Vocês sabem muito bem quais são: fé, esperança e caridade. Quando nós louvamos, nós exercemos a caridade. Agora há pouco nós falamos isso, nós rezamos isso. Quando eu louvo a Deus pela minha vida, por estar aqui, pela minha família, eu vou exercendo a caridade para com Deus, para com o próximo. Também vivo a fé, porque só aquele que tem fé é capaz de louvar, irmãos e irmãs. As três virtudes aqui se entrelaçam e se relacionam. Uma não funciona sem a outra. Quando eu louvo, eu amo a Deus, eu amo meu irmão. Para que eu ame neste louvor, eu preciso exercer a fé, porque sem a fé eu não consigo.
E a esperança, ela atua onde? A esperança atua, irmãos e irmãs, neste momento do nosso sofrimento. Porque mesmo na dor, mesmo no sofrimento, o meu olhar de louvor me ensina a não parar nele. O meu olhar de louvor cheio de esperança me ensina a olhar para o céu, para a eternidade, porque nós nascemos para lá, nós não nascemos para aqui. E se você quer ir para lá, aplauda o Senhor neste momento, porque nós não queremos ficar envoltos nesta tristeza e neste sofrimento. A esperança, irmãos e irmãs, é esta antecipação de viver já aqui na terra o que eternamente nós iremos viver, este louvor de Deus. Só que muitas vezes o sofrimento, irmãos e irmãs, porque não está unido a Jesus, tem feito com que o ser humano tenha se esquecido desta graça que é viver sobre este louvor. Quem louva ama, quem louva tem fé e quem louva tem esperança diante, irmãos e irmãs, das dificuldades e das batalhas. E a própria Sagrada Escritura nos ajuda, irmãos e irmãs. A primeira leitura de ontem, aqueles 3 jovens na fornalha, aqueles 3 jovens que foram lançados ali para morrer. Ao entrarem, porque louvaram a Deus, lá dentro eles dançavam, se alegravam, a presença de Deus ali estava com eles. Mesmo em meio à fornalha ardente, ali eles foram colocados para morrer. Talvez o sofrimento que você, que a sua família tem vivenciado hoje, tem colocado na sua cabeça como que uma morte para você, para a sua família. E o louvor nos ajuda, irmãos e irmãs, a sairmos desta realidade. Quantas pessoas vêm até nós com depressão, com crise de ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras doenças e enfermidades que muitas vezes nos acometem. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós louvamos nestas situações, Deus, Ele pode realizar maravilhas, Ele cura, Ele liberta. Nós temos que crer nesta realidade. E o louvor realmente liberta. Basta também lembrarmos ainda na Sagrada Escritura de Paulo e Silas na prisão. Aquela oração foi capaz de quebrar as amarras que prendiam aqueles 2. Meus irmãos e minhas irmãs, a força do louvor é uma força que faz com que nos unamos a Jesus de uma forma tão profunda que mesmo diante das dores, mesmo no sofrimento, o nosso olhar não se desvia da nossa meta, que é o próprio Jesus. Após a Sagrada Escritura, eu quero também lembrar a cada um de nós, a mim também, porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu, então eu preciso, como sacerdote, me lembrar disso diariamente, para que eu louve o Senhor a cada manhã. Diante destes vocacionados ao sofrimento, que mesmo na dor louvaram a Deus, eu quero lembrar vocês sobre os mártires. O que são os mártires? Os mártires são aqueles chamados de forma mais íntima e profunda viver os passos do Cristo sofredor. E por isso são mártires. Experimentam perseguições, torturas, mas não negam a Jesus. Eles testemunham com a vida, na fidelidade, a entrega, se preciso for até o sangue. Queridos irmãos e irmãs, estes irmãos nos ensinam. Martírio do grego significa testemunho. É este testemunho, irmãos e irmãs, que nós precisamos viver na nossa história. Santo Inácio de Antioquia, ele se entregou ao martírio sem reservas na vontade do Senhor. Ele recebeu a coroa do martírio no ano de 107. E olha só um trecho do que Santo Inácio de Antioquia escreve. Ouça com atenção. Tenho escrito a todas as igrejas e a todas elas faço saber que morro por Deus com alegria. Olha só, parece que o padre está falando de um monte de coisa, mas eu estou ainda lá na comunidade de Tessalonicenses. Alegria, em meio à dor, em meio ao sofrimento. Alegria, fruto deste louvor. Sou trigo de Deus, serei triturado pelos dentes das feras para tornar-me o puro pão de Cristo. Rogai a Cristo por mim, para que por este meio me torne sacrifício para Deus. Eu que tanto desejo ser de Deus. Concedei-me ser imitador da paixão do meu Deus. Irmão, Santo Inácio de Antioquia na sua vida, no seu sofrimento, ele louvou a Deus, exercendo a esperança, exercendo a fé e a caridade.
E o mais bonito deste mártir também é perceber que ele desejava estar unido a Deus. Se você que está aqui deseja estar unido a Deus, mesmo diante da sua dor louvando, Ele vai estar com você, Ele vai te dar a graça que você necessita para carregar este fardo, este sofrimento. Queridos irmãos, o martírio é uma expressão, mas ainda nós temos muitas outras, porque a nossa igreja ela é rica. Além dos santos mártires, nós temos também a história de vários santos, que viveram na sua vida dores profundas, mas que ainda assim combatiam nesta oração de louvor. Queria partilhar um pouco para vocês também da história de Santa Josefina Baquita. Quem aqui conhece Santa Baquita, levanta a mão. Olha, eu posso contar nos dedos, pode abaixar, muito obrigado. Você vai levar essa tarefa para sua casa, você que está em casa também, convido você a realizar esta tarefa, você não vai se arrepender. Estude a vida de Santa Baquita. Baquita, irmãos e irmãs, ela era uma escrava, uma africana. Baquita, ela não conhecia Jesus, mas era uma moça que desde a sua juventude fazia uma experiência com esse Deus que ela nem conhecia. Como escrava, perdeu a sua mãe muito cedo, foi vendida várias e várias vezes. Teve um dono de escravos que, ao comprar Baquita por um preço muito pequeno, além de chicoteá-la nas costas, jogou limão nas suas feridas para que elas não se fechassem. Irmãos e irmãs, Baquita tinha tudo para ser uma pessoa amargurada, frustrada, que vivesse para murmurar, para reclamar da vida. Ela sempre foi escrava, sempre sofreu. Mas ela, por ser uma mulher reconciliada, por ser uma mulher livre, por viver este louvor, mesmo em meio aos sofrimentos, ela conseguiu ressignificar toda a sua história de dor. O Padre Josemar rezava na primeira colocação, o Tiago também rezou na oração que ele estava fazendo ao Espírito Santo. Muitos de nós não conseguimos ter esta visão de louvor, e por isso não somos bons combatentes na fé, porque ainda somos escravos da nossa história. Porque não deixamos o nosso passado descansar em paz. Porque trazemos aquelas pessoas que nos machucaram e nós não damos o perdão de forma alguma. Nós trancamos aquela pessoa numa gaveta, queremos que ela morra, muitas já até morreram. E nós não nos lembramos que, na verdade, quando eu não perdoo uma pessoa, é como se eu quisesse que ela bebesse um veneno, mas quem está bebendo sou eu. Quem está morrendo aos poucos sou eu. Irmãos e irmãs, é próprio de quem louva esta vida reconciliada. Se você que está aqui hoje, ou que nos escuta de casa, que nos vê, nos assiste de casa, tem alguma marca na sua história de sofrimento e de dor, e talvez você pode olhar para esta marca e pensar, eu não posso louvar, eu não consigo louvar, porque isso não me permite. Se liberte hoje. Eu te apresento a vida de Santa Baquita. Santa Baquita, ela foi vendida já por último para um dono de escravos italiano. Lá ela conheceu a fé, foi batizada, entrou para o convento, se tornou uma religiosa. E um dia, para os seus superiores, ela disse assim: se eu tivesse a oportunidade de ver aqueles negreiros que me machucaram, que me espancaram, que me feriram, não só no corpo, mas também na alma, eu beijaria as suas mãos, porque se não fossem eles, eu não teria encontrado Jesus, o meu bom mestre, o meu bom patrão. Irmãos e irmãs, a vida de Baquita é o itinerário que nos mostra o quanto que é importante olhar para a nossa história iluminada pelo louvor de Deus. Deixar que Deus nos toque, deixar que Deus nos transforme, deixar que Deus nos renove. Se talvez você vive hoje na sua vida uma tristeza muito grande por causa de algo que te aconteceu, peça hoje, nós estamos combatendo na oração essa libertação para você e para a sua vida. Quando eu fui ordenado, nosso bispo, Dom José Negre, que me ordenou, ele disse assim: padre é padre 24 horas, não é padre só em horário comercial não. Então, tenha um celular sempre por perto, porque às vezes alguém pode precisar de você, do seu ministério. Um dia, irmãos e irmãs, depois de todo o dia vivido em missão, muitas coisas realizadas, era mais ou menos quase meia-noite, e o telefone toca, desesperadamente. Eu acordei com o som do celular e atendi.
Ao atender, era uma senhora aflita pedindo para que eu visitasse o seu pai no hospital. Não era um hospital muito longe de casa, não. Quase meia-noite, aquela chuvinha caindo. Coisa boa é dormir com chuva caindo, não é verdade? Nossa Senhora, veio até vontade de dormir aqui agora, mas não está chovendo, né? Louvado seja Deus. Irmãos, eu peguei ali o óleo da unção, peguei a minha estola e fui visitar aquele enfermo. Quando nós temos uma visão de louvor na nossa vida, nós percebemos que Deus ele vai pedir cada vez mais de nós. E foi assim esta noite. Ao chegar naquele hospital, eu fui visitar aquele senhor. Ele estava numa situação bem delicada, rezei ali por ele. Mas o que chamou a minha atenção, e eu queria partilhar com vocês, é que naquela mesma sala em que aquele senhor estava, tinham mais 8 pessoas com ele. Uma sala minúscula. Tinha ali uns 4 enfermeiros e um monte de gente na maca. Alguns acordados, outros desacordados. Quando os enfermeiros me viram, eu estava com o hábito, falaram assim: padre, ainda bem que o senhor chegou, porque nós não sabemos mais o que fazer. Falei, meu Deus do céu, eu sou padre, não sou enfermeiro, né? Eu não vou saber fazer um acesso aí se alguém precisar. Por que eles precisam de mim? Precisam da graça de Deus. Irmãos, só naquela noite, 3 pessoas das 8 que estavam naquela sala tentaram suicídio. E os enfermeiros falaram assim: padre, isso aqui está acontecendo quase que diariamente. Nós precisamos de oração, nós precisamos de oração. O povo está desanimando da vida, está sem sentido. Fui rezar pelo primeiro, ele tinha engolido mais de 50 comprimidos. Graças a Deus fizeram uma lavagem, ele se arrependeu. Conversei com aquele homem, ele disse: não, padre, a minha vida é uma bênção. A minha vida é uma bênção. Eu tinha perdido o sentido pelos sofrimentos que eu estava vivenciando, mas a minha vida é uma bênção. Ali ele foi se lembrando que tinha filho, que tinha esposa, e a oração de louvor foi fazendo com que ele se abrisse a essa realidade. O outro era um rapaz de rua que estava também tentando se matar. Fez uma experiência com Deus também. Disse que ao sair dali ia tentar sair daquela vida. Tinha uma casa de recuperação que ele tinha saído, mas queria retornar. E a última moça que me chamou muita atenção, lembro até o nome dela, a idade, 38 anos. Fui conversar com ela. Ela tinha acabado de acordar, tinha acabado de tentar ali tirar a sua vida. E eu olhei para ela e falei assim: olha, sou padre e eu estou aqui. E eu vi que a mulher começou a falar com uma oratória. Eu falei: nossa, gente, que inteligente. Perguntei a profissão, já era jornalista. Cheia de vida, muito bonita. Eu falei assim: o que aconteceu? Ela falou: ah, padre, não tem mais sentido minha vida, não. Não tem mais sentido nenhum. Eu falei assim: olha, eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para ser o próprio Jesus. Fale o que você quiser. O que está no seu coração? O que está acontecendo com você? Ela virou para mim e falou assim: padre, sabe o que tem acontecido na minha vida? Um sofrimento muitas vezes que nos acontece, padre, no corpo. A gente vai no médico, o médico dá ali um Dorflex, um remédio, uma coisa na veia e resolve. Mas a minha dor é na alma. E ali ela foi contando, relatando o que ela foi passando desde a sua infância. Os seus sofrimentos, tanta coisa guardada. A ponto de dizer: padre, a minha dor é na alma. E eu disse para ela: minha filha, é na alma então que Jesus quer te curar, te salvar, te libertar. Irmãos e irmãs, quando na nossa história nós não temos um olhar reconciliado sobre ela, quando nós vamos deixando que as marcas de dor e sofrimento que os outros nos causaram vão tomando o protagonismo da nossa vida, nós vamos perdendo o sentido de viver. Por isso que é importante expor tudo isso à luz de Jesus, como fez Santa Baquita. Uma mulher reconciliada, uma mulher com o coração aberto, uma mulher que se abandonou na vontade do seu Deus. Queridos irmãos e irmãs, eu não poderia também te dar como exemplo, falando de relação do sofrimento com o louvor, não poderia deixar de dar o exemplo do nosso fundador da Fraternidade Jesus Salvador, o Padre Gilberto. Inclusive agora servo de Deus, Padre Gilberto. Muitas pessoas têm alcançado muitas bênçãos, muitos milagres pedindo a intercessão. Se você não conhece, você que está aqui ou acompanha pela televisão, você pode pesquisar lá no Instagram, servo de Deus, Padre Gilberto Maria Defina. Conheça a história desse homem. O Padre Gilberto, irmãos e irmãs, já na velhice, ele tem a inspiração de fundar a Fraternidade Jesus Salvador.
do qual eu, Padre Jusemar, fazemos parte. Uma grande família religiosa que congrega irmãos e irmãs e leigos para viver o louvor na sua vida, nas pequenas coisas, no dia a dia, dando Deus ao máximo. O Padre Gilberto, irmãos e irmãs, ele tinha tudo para terminar a sua vida muito bem. Um homem muito culto, muito inteligente. Padre Gilberto, quando teve a inspiração de fundação, e nós costumamos dizer isso entre nós e para o mundo que conhece o Padre Gilberto, ele foi uma semente que se deixou morrer aos poucos. Tudo que o padre tinha, ele doou para nós, a ponto de no final da sua vida, não ter nem dinheiro para comprar o seu caixão. Um homem que foi sofrendo, irmãos e irmãs, na carne, mas em tudo louvava a Deus. Nunca se ouviu da boca deste servo de Deus uma palavra de murmuração. Eu não tive a graça de conhecê-lo, somente aquilo que ele nos deixou, mas os padres, os irmãos mais velhos dizem que na cama ali ele foi morrendo como que Cristo na cruz. Foi morrendo de asfixia mesmo, se entregando aos poucos, por amor aos homens, por amor ao nosso carisma, por amor à humanidade. Tem uma história que uma enfermeira nos conta, que enquanto ele estava ali perto dos dias de morrer no hospital, o Padre Gilberto ele recebeu a visita logo de manhãzinha de uma enfermeira, e aí depois os irmãos contaram que muitas enfermeiras começaram a visitar aquele quarto. E aí esse irmão foi perguntar para as enfermeiras, o que está acontecendo? Por que tanta enfermeira aqui no quarto do padre? Aí a enfermeira disse assim, padre, a primeira enfermeira que veio aqui estava com muitos problemas e sofrimentos. Ao pegar na mão do Padre Gilberto, ela sentiu um alívio, ela sentiu uma transformação. Então todas as enfermeiras estão vindo aqui, porque uma foi contando para a outra e todas querem fazer esta mesma experiência. Irmãos e irmãs, quando no sofrimento nós louvamos a Deus, não somos só nós que somos transformados, as pessoas que estão ao nosso redor também, elas sentem a mesma graça. Porque a graça de Deus atua no coração que está aberto ao louvor. Se nós olharmos também, irmãos e irmãs, para Nossa Senhora, nós vamos perceber que da manjedoura ao Calvário, Maria em tudo se oferta a Deus louvando. Nunca se ouviu da boca de Nossa Senhora uma murmuração, uma reclamação. Sempre louvou. No silêncio, vendo seu filho morrer. Inclusive daqui a pouco nós vamos rezar a Semana Maior. Nós vamos vivenciar tudo isso novamente. Aquela mulher, ela fez uma entrega no silêncio. Unindo o seu sofrimento, ofertando em louvor. Nossa Senhora, irmãos e irmãs, foi a única que conseguiu ver o dedo de Deus lá no Calvário. Quando os apóstolos já estavam desanimados, quando muitos já não acreditavam mais, Nossa Senhora conseguiu ver o dedo de Deus. Quando nós temos o louvor na nossa vida, ele é tão forte, nos fazemos tão firmes, fortes e constantes, que mesmo naquelas situações onde parece que não se pode ter proveito nenhum, muitas graças e muitas bênçãos vão sair dali. Que grande graça, irmãos e irmãs, é aprender com os mártires, com os santos, com Nossa Senhora. Não há vida sem cruz, mas no mistério da cruz há uma alegria vitoriosa. E é interessante, irmãos, perceber que aquilo que parece ser contrário, em Cristo se relaciona. O mundo de hoje não aguenta mais sofrer. Nós muitas vezes não queremos o sofrimento. Quando o sofrimento bate na nossa porta, a primeira coisa que nós queremos fazer é correr dele. Mas quando nós entendemos o amadurecimento também que contém neste sofrimento, quando nós unimos este sofrimento a Jesus, no louvor, este sofrimento ele tem então um caráter redentor. Foi assim na comunidade de Tessalonicenses, foi assim na vida de Jó, foi assim, irmãos e irmãs, na vida dos mártires, dos santos de Nossa Senhora. E é assim também hoje, na minha e na sua vida. Sabe este sofrimento, esta dor que você no início entregou para Jesus? Ele quer que você esconda na sua chaga aberta neste momento. Irmãos e irmãs, o próprio Jesus escolheu esta via do sofrimento para nos salvar. E é bonito porque Jesus, vivenciando o caminho da cruz, ele perfaz por primeiro este caminho para que nós, quando formos visitados pelo sofrimento, possamos ter força junto a ele para caminhar e não desanimar, irmãos e irmãs. Esses dias
eu fui celebrar uma missa na casa de uns amigos, e lá estava um casal que pediu um atendimento. Fui atender aquele casal, e ao ouvir aquela história, algo me chamou muita atenção. Como eu já disse algumas vezes aqui, em junho, se Deus quiser, eu vou comemorar 2 anos de padre. Peço que você reze uma Ave Maria por mim, viu? Em junho, 2 anos de padre. Então, padre jovem, a gente vai aprendendo muita coisa na prática. Quando a gente está na faculdade, ainda tem um professor ali que pode nos ajudar. Agora, quando você está na missão, é a graça de Deus que acontece. Sentei diante daquele casal e a senhora disse assim para mim: padre, isso era na quinta-feira, ela disse que na terça-feira ela sentiu um mal-estar, foi ao médico. Chegando ao médico, ela teve um resultado de câncer. Ela falou assim: padre, minha vida mudou de terça para cá, virou de cabeça para baixo. Não sei o que fazer, não sei como que isso aconteceu, e nós estamos nessa situação. E na minha cabeça eu comecei a pensar: meu Deus, o que eu vou falar para essa senhora? Olha só o que aconteceu com a sua vida. E me veio a palavra na mente de dizer que a senhora não se desespere no sentido de se revoltar contra Deus. Quando eu abri a minha boca para falar isso, ela disse assim: padre, mas eu não me revolto com Deus. Sabe por quê, padre? Eu recebi todos os bens de Deus. Eu tenho a casa que eu queria, o esposo que eu queria, o filho que eu queria. Por que recebendo uma doença agora eu vou me revoltar contra ele? Eu vou viver com Deus essa enfermidade, padre. Irmãos, aquilo foi tão profundo para mim que eu falei para ela assim: eu vou buscar o óleo da unção. Eu fui para o banheiro chorar. Eu chorei porque aquela história me emocionou. Depois eu voltei e partilhei isso com eles. Até hoje os acompanho, ela está fazendo quimioterapia. Irmãos, ela entendeu tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Sofrimento todos nós vamos ter. Sofrimento todos nós vamos experimentar. Agora, como nós vamos encarar que está o grande diferencial? Irmãos, se nós unimos este sofrimento ao sacrifício de Jesus na cruz, este sofrimento vai ser redentor para nós também. Este sofrimento, irmãos e irmãs, vai gerar vida também para mim e para você. Falando sobre o sacrifício de Jesus na cruz, o padre Amadeu Tintini vai dizer assim: na sua morte e paixão, Jesus integra o ser humano, assim o Filho nos salvou. Naquele momento também constituiu a cruz como fonte e sentido e centro de atração. E o seu coração dilacerado como sinal de unidade, como o coração do mundo, como exatamente o Pai queria, como aquilo que lhe dá a vida. É esse talvez o verdadeiro sentido da exaltação da Santa Cruz. Irmãos e irmãs, que esta Semana Santa seja uma Semana Santa diferente. Que nesta Semana Santa, irmãos e irmãs, nós possamos unir todas as nossas dores a Jesus. E unindo as nossas dores e sofrimentos a Jesus, irmãos e irmãs, que nós possamos pedir Ele a força para não desistir. Talvez a sua grande fraqueza em combater a oração e ser um combatente na oração é isso aqui. Porque o inimigo de Deus, ele vai usar muitas vezes dessa tentação para nos tirar da graça dele. É fazer com que o sofrimento nos afaste de Deus. Quando na verdade o sofrimento é uma oportunidade de nos aproximarmos daquele que nos ama, daquele que nos olha. Por isso nós precisamos louvar, porque o louvor nos abre e não nos fecha. Tem gente que fala assim: nossa, mas Jesus não está vendo meu sofrimento. Ele está vendo sim. Nós que muitas vezes pelo nosso fechamento de coração que nos afastamos dele, mas ele continua sendo Deus também dessa situação. E a glória de Deus é o homem vivo. Santo Irineu de Lyon nos ensina isso. Nós não nascemos, irmãos e irmãs, para estarmos como que estando vivos mortos, não. A nossa vida ela precisa ter sentido, e quem dá este sentido de ressurreição é Deus. Como que nós fazemos? Louvando por aquilo que Ele é. Por isso fique de pé neste momento. Nós vamos rezar com a música que o Tiago cantou do Espírito Santo no início, naquele refrão, porque eu senti que nós precisamos findar este momento, irmãos e irmãs, pedindo a ação do Espírito Santo. Se você, pelo seu sofrimento, pela sua história machucada, muitas vezes se viu como que num sepulcro, é o Espírito Santo que hoje vai te ajudar nesta louvação. É o Espírito Santo que hoje vai te retirar, você e sua família, dessas realidades de morte.
que vai nos ajudar a nos abrirmos a esta graça de vivermos a fé, a esperança e a caridade, e não nos fecharmos diante do sofrimento, irmãos e irmãs. Sozinhos nós não conseguimos, mas com a graça do Espírito Santo nós iremos além. Por isso, levante os seus braços agora, feche os seus olhos e repita assim comigo: Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, entra na minha vida, entra na minha vida, na minha história, e transforma todo deserto em jardim. Eu entrego a Ti, Jesus, os meus sofrimentos, e peço a graça do Espírito Santo, para aprender a Te louvar, a trazer esta força do louvor para a minha vida, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Eu quero Te dar graça, Senhor. Cantemos ao Espírito Santo e Ele fará esta obra em nós. Vem, Espírito de amor, batizar com os Teus dons, batizar com os Teus dons, batizar e ressuscitar. Fogo desce sobre nós, age com poder aqui, age com poder aqui. Vai permitindo isso e cante. Vem, Espírito de amor, batizar com os Teus dons, batizar com os Teus dons. Fogo desce sobre nós, fogo desce sobre nós, age com poder aqui, age com poder aqui. Com os braços erguidos, você vai agora louvar a Deus pelos seus sofrimentos. Vai dizendo aquilo que tem te causado dor, os sofrimentos, talvez na sua história, na sua família, doenças e enfermidades que te fazem muitas vezes estar como morto. E neste louvor, nesta oração ao Espírito Santo, nós queremos fazer uma experiência de ressurreição. Eu, você, sua família, meu irmão e minha irmã, que sejamos ressuscitados por esta graça. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vai orando e vai entregando. Entrega nas mãos de Deus o sofrimento, louvando e agradecendo, porque nada é por acaso, tudo é providência, tudo é para o nosso crescimento. E nós queremos, Jesus, unir tudo isso à Tua cruz. Queremos nos esconder na Tua cruz, Jesus, porque o nosso sofrimento unido a Ti tem um caráter redentor para a nossa vida, Senhor. Não revolta, não desespero, mas a esperança. Vem, Espírito Santo de Deus. Ore no Espírito. Abra-se a essa experiência que o Padre Gabriel nos conduzia. Meus irmãos, assim estavam reunidos no mesmo lugar, ali no cenário de Pentecostes. Os discípulos, eles tinham medo, eles não tinham louvores naquele instante. Eles tinham perdido o Mestre, Jesus tinha morrido na cruz. Mas de repente, um vento impetuoso encheu aquele lugar e eles tiveram um novo ânimo, um novo ardor, nova coragem, nova ousadia, e começaram a orar no Espírito e a orar em novas línguas. Que isso aconteça conosco agora, em meio ao que passamos, ao cenário que talvez seja triste, que talvez seja de medo, que talvez seja de temor, que talvez seja de doença, que talvez seja de traição, que talvez seja de drogadição, de bebedeira. Eu não sei o cenário que você passa agora, que você vive, mas o Espírito Santo é capaz de nos elevar a uma nova experiência, a um louvor que não é falso, que brota do interior, porque Deus visitou. Então oremos assim. Vem, Espírito,
Vai levantando, Jesus, os mortos. Vai levantando, Jesus, aqueles que já estavam perdidos, sem esperança, fechados ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida nova. Que nós sejamos perseverantes no louvor, que nós experimentemos a força do louvor, orando sem cessar e em tudo te dando graças, Senhor. E o Senhor recebe a nossa louvação, o Senhor se alegra com a nossa oração. Juntos, erga seu braço mais alto que você puder. Vem, Espírito de amor.